Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um grupo de comandos que eu particularmente gosto muito. Ele é muito útil e tende a facilitar muito a nossa vida. Vocês vão entender o porquê quando eu for explicar um pouquinho mais a fundo. Então eu já estou aqui com o Rhino aparecendo. Por enquanto eu só criei essa superfície aqui no Rhino. Vocês daqui a pouco vão entender o porquê. E o grupo de comandos que a gente vai aprender hoje é o grupo de blocos. Como vocês podem ver aqui, é esse o grupo de comandos. Só para tentar antecipar já um pouco o que seria esse conceito de blocos no Rhinoceros, a ideia é que quando você está trabalhando com projetos muito complexos, por exemplo, em que você tenha que fazer ele dividido em várias partes, então, por exemplo, se você está fazendo o projeto de um ônibus, e esse é o exemplo que eu vou utilizar ao longo desse vídeo todo, no caso de um ônibus, você pode fazer separadamente as rodas e depois o corpo do ônibus como um todo. Você pode fazer separadamente as poltronas que vão ficar dentro do ônibus. Você pode fazer separadamente os eixos e as rodas do ônibus. Você não tem necessariamente, quando a gente trata de projetos muito complexos, a gente não precisa fazer todo o projeto em um único arquivo. A gente pode fazer em arquivos menores e depois fazer uma importação de todos esses arquivos em um arquivo final, que aí sim vai ser o projeto com todas as partes unidas. E por que isso é importante? Ainda com o exemplo do ônibus, por exemplo, as poltronas, você vai ter que colocar lá um determinado número de poltronas, então que sejam 20 poltronas. E todas essas 20 poltronas vão ser iguais. Se você fez lá o seu arquivo de poltrona, colocou ela no arquivo final e fez a multiplicação das 20 poltronas no seu projeto, e depois mais pra frente você chega à conclusão de que a poltrona não está muito legal, você quer fazer algumas mudanças pontuais nela. Se você já tiver as 20 poltronas, você teria que fazer as alterações em cada uma delas, ou então deletar as 19, fazer em uma só e depois fazer novamente a cópia. E é nesse momento que o grupo de ferramentas de blocos entra para auxiliar muito a gente. Basicamente, o que ele faz é, você cria um arquivo original e todas as alterações que você fizer nesse arquivo original vão se refletir automaticamente no arquivo final. Então, é mais ou menos isso que eu vou fazer. Eu fiz aqui muito simplificadamente, deixa eu até mostrar para vocês, aqui o que seria mais ou menos uma poltrona, né? Ignorem o quão simples está essa poltrona, mas é só porque vamos focar aqui na ideia do vídeo, que são os blocos. Então, eu fiz esse arquivo aqui, eu vou fechar ele e ele está salvo na minha área de trabalho lá como arquivo no formato do Rhino. E agora sim eu estou com o que seria aqui o meu arquivo final, onde eu vou tentar unir todas as partes do meu ônibus. No caso aqui, eu quero já trazer a cadeira para cá, para que a gente possa posicionar ela aqui nessa superfície, que seria como se fosse mesmo a base do ônibus. Então, o que eu vou fazer? Aqui no grupo de comandos de bloco, a gente tem o comando insert, em que eu vou importar um arquivo de Rhino, que ele vai ser tratado como um bloco aqui nesse arquivo final. Então vou clicar nele, ele abre esse menuzinho aqui, e eu vou vir aqui na pasta, lá na área de trabalho eu tenho esse arquivo Rhino aqui, que é um poltrona ônibus que eu criei, como eu falei para vocês. Então vou dar 2 cliques nele, e ele aparece aqui esse outro menuzinho, e aí é que vem o que vai facilitar muito a nossa vida. Se a gente selecionar aqui como Linked, todas as alterações que eu fizer no arquivo original automaticamente serão feitas no meu arquivo final. Então, é isso que a gente quer. A gente clica no Linked, dá OK, vou dar OK novamente aqui. A gente espera um pouquinho, que ele vai fazer uma espécie de carregamento. E pronto, olha só, a poltrona aparece aqui no nosso arquivo. E eu vou primeiro posicionar ela num local aleatório aqui. Olha só a nossa poltrona. E eu vou, com o comando Move, posicionar ela aqui na nossa superfície, a princípio aqui, deixa eu dar uma posicionada mais ou menos assim, e aí eu vou fazer a cópia dessa poltrona aqui em determinado número de vezes, porque ela se repete aqui no nosso ônibus, né? Então eu vou vir aqui com o comando Copy, selecionar o objeto, que no caso é a poltrona, e vou sair fazendo cópias com uma distância a cada 30 milímetros, por exemplo. Então 30, mas aí agora 60, né? 60 aqui, aí agora 90, e pronto, a gente já tem aqui, posso finalizar o comando, a gente tem 4 poltronas aqui, e agora eu vou só fazer um espelhamento para a gente ter elas lá do outro lado também. Então eu vou fazer o Mirror, aqui no MIDI, e espelhar lá para o outro lado, pronto, a gente já tem aqui as nossas poltronas. Só que aí é que vem o grande diferencial desse bloco.
Por exemplo, vamos supor que eu não esteja satisfeito com essa poltrona aqui e eu queira modificar ela. Se a gente não estivesse trabalhando com blocos, eu ia ter que provavelmente, o mais prático seria deletar todas, voltar a ficar com só uma, modificar ela e aí refazer as cópias. Mas é claro que tem um jeito muito mais prático de fazer isso. Como isso aqui é tratado como um bloco, eu posso acessar o arquivo original e é isso que eu vou fazer agora. Então eu vou abrir o arquivo poltrona ônibus que a gente fez. Então pronto, eu estou aqui com o arquivo. E vamos supor que a gente queira alterar algumas coisas na nossa poltrona, eu quero ampliar um pouco isso aqui, eu vou fazer modificações bem bruscas para a gente poder visualizar a diferença, tá? Por mais que fique feio aqui, vamos exagerar para a gente ver o quão diferente tá. Vou ampliar isso aqui, vou dar um novo mirror lá para o outro lado. Pronto, isso aqui eu vou aumentar um pouco assim. E pronto, a gente já fez alguns ajustes aqui na nossa poltrona. Eu vou salvar o arquivo. E agora eu vou voltar lá para o nosso arquivo final. Então eu estou aqui de volta com o nosso arquivo da poltrona. A princípio vocês viram aqui que não tem nenhuma alteração. Continua exatamente como estava antes, isso porque eu ainda não atualizei os nossos blocos. Então a gente tem aqui o comando Block Manager, que eu clicando ele vai abrir este menu aqui. E olha só, aqui ele já aparece esse poltrona ônibus, que é justamente o arquivo original que a gente criou. E aqui o link, o status, né, do link, ele aparece aqui pra gente e ele também aparece aqui onde está salvo esse nosso arquivo. E no caso eu fiz algumas alterações e eu quero atualizar. Então a gente tem aqui esse botão aqui de Update, que a gente vai então exatamente atualizar. Eu vou clicar aqui, a gente vai esperar o próprio programa fazer o processamento e ele já aparece aqui, olha, que um bloco foi atualizado com sucesso, eu aperto OK. Aqui no preview a gente já viu que ele já mudou. Eu vou fechar aqui e olha só, agora sim, todas as nossas poltronas, de uma maneira muito mais simplificada e rápida, foram alteradas aqui, porque a gente tinha um arquivo original e a gente, na verdade, só importou blocos para o nosso arquivo final. Então essa é a grande ajuda que as ferramentas de bloco trazem para a gente. Sempre que a gente for tratar de alguma coisa que se repita muito, a gente não precisa fazer várias cópias e se eu for ter que fazer modificações, eu fazer modificações em cada uma dessas cópias. A gente pode simplificar isso utilizando os blocos a partir de um arquivo base e a gente faz todas as alterações nesse arquivo e replica essas alterações para o nosso arquivo final. Então espero que vocês tenham gostado desse novo grupo de comandos que a gente aprendeu nesse vídeo de hoje. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se vocês estão gostando, não esqueça aí de deixar o gostei, compartilhem esse vídeo com mais pessoas, se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Muito obrigado por terem assistido até aqui e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.